E o assunto agora é polinização de abóboras. O Giovanni Amari é pesquisador da Embrapa e conversa com a gente ao vivo, está aqui no telão. Bom dia, Giovanni. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Eu adoro as entrevistas com a Embrapa, porque a gente está sempre aprendendo. Eu acho muito interessante o conhecimento que vocês trazem para a gente, né, jornalista, e principalmente para o produtor. Obrigado. Vamos começar. Como é que funciona a polinização na abóbora? As abóboras, elas são uma espécie, são espécies alógamas. O que isso significa? Significa que existe flor masculina e flor feminina. E isso ocorre na mesma planta. E quem produz abóbora deve perceber o seguinte, que tem algumas flores que possuem um fruto na base. Outras flores não possuem esse fruto na base. As flores que possuem esse fruto na base, elas são consideradas flores femininas. E as flores que não possuem esse fruto na base são consideradas as flores masculinas. Então, o que acontece? Os insetos visitam as flores masculinas, coletam pólen e depois visitam as flores femininas e nesse movimento depositam o pólen, então, no estigma das flores femininas, o que promove a polinização e a fecundação, o cruzamento. Somente após o cruzamento é que é possível a frutificação. Então, olhe bem, se não tiver insetos, como abelhas, vespas, marimbondos, por aí, para fazerem essa polinização, não vai haver cruzamento. E se não houver cruzamento, não ocorre a frutificação, não ocorre a formação do fruto. Por isso é muito importante a manutenção, então, dos insetos, desses insetos polinizadores, em áreas de produção de abóbora. Quando se tem apenas uma planta também, às vezes tem que se observar que tem que ter sincronismo entre produção de flores femininas com flores masculinas. Geralmente, as plantas de abóbora produzem mais flores masculinas. 3 flores masculinas para uma flor feminina, para promover este cruzamento. Mas tem que haver, então, a presença de flores masculinas e femininas no mesmo período para que ocorra esse cruzamento. Tem que haver insetos e tem mais um detalhe, não é qualquer hora do dia, tá bom? É só na parte da manhã que ocorre esse cruzamento, porque o pólen das abóboras é um pólen úmido e pegajoso, e ele desidrata e perde a viabilidade após o meio-dia, geralmente após o meio-dia, tá certo? E às vezes, muitos até agricultores, até pessoas que plantam abóboras no fundo de quintal, né, elas percebem que não está produzindo bem. É porque está faltando, então, essa polinização e esse cruzamento. Giovanni, a vida do produtor... Deixa eu só te fazer uma pergunta. A vida do produtor de abóbora, então, não é fácil. Do que você falou, como é que o produtor faz para atrair o inseto? E, segundo, como é que ele tem esse equilíbrio entre masculino e feminino? O produtor de abóbora, na verdade, a planta produz, então, flores masculinas e femininas naturalmente, tá certo? Lógico que a temperatura, o clima pode influenciar, mas o que o agricultor tem que tomar cuidado é não fazer irrigação na parte da manhã, porque atrapalha a polinização. Nem deve-se fazer a aplicação de inseticidas durante esse período para o controle de pragas, porque muitos inseticidas também podem matar os insetos polinizadores. Então, o produtor sabe disso. E, lógico, ele planta sempre abóbora próximo a um local que tem a presença de insetos, próximo a uma mata, né? Geralmente, ele evita plantar abóbora distante de locais que não tem a presença desses insetos. Alguns agricultores, até, às vezes, tentam conciliar a apicultura com a produção da abóbora, né? E outros fazem outros não. Em situação assim peculiar de um quintal, pode ser até
abrir a flor masculina, de forma que os estames ficam expostos com o pólen e levar esse pólen até a flor feminina, para que ocorra, então, uma polinização manual. Veja que, no caso de uma abóbora muito comum, abóbora, morango muito comum, na região sul, região sudeste, região centro-oeste, até parte da região sudeste e parte da região norte, é a abóbora cabuchá, o Otetes cabuto, é o híbrido, é uma moranga híbrida japonesa. Esse híbrido, ele é funcionalmente macho estéril, ele não possui pólen. Então, para se produzir esse híbrido, existe uma tecnologia de se plantar morangas ou abóboras que produzem pólen, de forma que vai produzir flores masculinas. Os insetos vão visitar as flores masculinas dessas abóboras e morangas, que são polinizadores, machos férteis, né? E vão levar o pólen até as flores femininas do híbrido do tipo japonesa, Otetes cabuto ou cabuchá. Existe também a indução por similar a fito-hormônio, que nós não vamos abordar neste momento, tá certo? Vamos deixar para um outro momento, porque já é algo mais complexo. Mas é usado rotineiramente também pelos produtores de abóbora do tipo cabuchá. Só tirar uma dúvida, você falou da polinização manual, né? O produtor, ele tem que ter alguma técnica para isso, ou ele consegue, com o conhecimento que ele tem da abóbora, ele já consegue fazer isso no seu dia a dia? Alguns agricultores já possuem essa sensibilidade e conseguem fazer isso no dia a dia. Na verdade, eles não fazem isso porque demanda muito tempo. Demanda mão de obra. Eles só fazem isso em casos específicos. Quem geralmente faz esse trabalho para os agricultores são os insetos polinizadores. Agora, se tiver um pé só e perceber que os frutos pequenos estão apodrecendo e caindo, não estiver observando insetos, então ele pode tomar essa providência, ele pode promover essa polinização artificialmente. Nós comentamos que isso geralmente pode ser necessário quando se for plantio em fundo de quintal, em cidades onde não tem insetos, onde se planta apenas uma planta. Então, neste caso, pode ser necessário para que se consiga uma produção maior de frutos. Mas não é difícil, é só tirar a flor masculina, abrir a flor masculina, vai ficar exposto lá aquele órgão, né, que tem os estames, que é coberto de pólen, é um pólen amarelo, pegajoso. Ele tem que fazer isso na parte da manhã, entre 7 e 11 horas da manhã, seria o horário melhor para se fazer essa polinização artificial. Ele vai observando, e ele vai observando também se vai pegar ou não aqueles frutos. Ele pode usar uma flor masculina para polinizar várias flores femininas, e ele vai fazendo observação e vai calibrando de acordo com a necessidade. Bacana, gostei das suas dicas, acho que o produtor também. Queria muito agradecer a sua participação. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.